Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre os números reais, que é o capítulo 2 no livro de vocês, que está na página 21, tá certo? Então, no livro de vocês tem essa matéria aí dos números reais. Mas antes de estar falando dos números reais, eu gostaria de falar antes de chegar nos números reais, eu vou dizer o que é que engloba os números reais. Pessoal, nós temos aqui, os primeiros números naturais, que são N, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 250, 275 e infinito. Então são os números naturais, que é colocado como N. Quando existe um N, esse asterisco aqui, tá certo? Significa que não entra o zero, então começa do 1, tá certo? Já os números inteiros é representado pela letra Z, números inteiros, que são os números negativos e os positivos, ok? Quando se tem esse Z e esse asterisco aqui, a mesma coisa, não tem o zero, no zero não entra, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, tá certo? Os números racionais, que é representado pela letra Q, são todos os números, tá certo? Que englobam todo número que eu posso escrever em forma de fração, ok? Então, qualquer número que eu possa escrever na fórmula A sobre B são os números racionais. Nós temos também os números irracionais, tá certo? Que nós vimos na aula passada, que é o π, as raízes não exatas, tá certo? Os números que não é dízima periódica, tá certo? As raízes não exatas. Então, são todos os números reais. E os reais engloba todos eles, tá certo? Os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Então, passando aqui para o livro de vocês, tem uns exemplos aqui, o 2 pertence aos reais, o menos 5, o 3 quartos, tá certo? O 3, pertence aos reais, porque é uma dízima periódica, tá certo? Menos 1 sexto, o π, 1,22. Então, todos esses números pertencem aos números reais, tá certo? Nós temos aqui, uma reta, onde nós vamos colocar aqui, tá certo? Nós vamos dar uma aula só sobre isso, que o pessoal teve alguns problemas para colocar na reta, O pessoal tem uma certa dificuldade para colocar os números aí, por exemplo, menos 8 sobre 3, raiz quadrada de menos 2. Então, qual é a localização deles? Então, o que acontece? Então, esses são os números, tá certo? Racionais, tá certo? Então, o que acontece? Já os números reais, eles englobam todos esses números. Então, no livro de vocês aí, tá dizendo aí quais são os reais, tá certo? Então, o que eu acabei de dizer, o conjunto dos números naturais inteiros e os racionais são subconjuntos dos reais, pois todos os elementos de cada um deles pertencem aos reais. Então, pessoal, aqui ele vem falando dos reais mais, é o conjunto de todos os números reais não nulos, tá certo? Números diferentes de zero. Toda vida que aparecer esse asteriscozinho aqui, o zero não entra, tá ok? Já aqui, R mais, esse R mais significa todos os números, tá certo? Não reais, só que eles são todos os positivos, tá certo? São os R mais, esse Rzinho que tem um mais aqui, são os reais positivos. Já esse aqui é os reais negativos, tá certo? Aqui, os reais positivos, mas não entra o zero por causa desse asterisco. E aqui os reais negativos que não entra o zero. Então, quando tiver esse Rzinho com asterisco, o zero não entra. Quando tiver asterisco embaixo, esse R negativo ou positivo, significa que só são os números positivos e negativos. Então, pessoal, praticamente os números reais são todos os números pertencentes aos números naturais, os inteiros, os racionais, ok? Um abraço a todos. E aí eu gostaria que vocês fizessem o exercício da página
da página, deixa eu ver aqui, 22. Exercício da página 22. São 3 exercícios bem fáceis que vocês vão fazer rapidamente. Um abraço a todos e até a próxima aula.